embora. Tive aqui a aula de língua portuguesa. Como é que vocês estão no 8º ano? Espero que bem. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar de quê? De coesão e coerência. Já começamos a falar disso na aula passada, não é? A gente falou disso, falou do conceito, do que é coesão, coerência. Hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai falar dos conectivos, não é isso? Vai falar tanta coisa. Então, ó, presta atenção, aproveita o momento, aproveita a aula, porque para que essa aula chegue até você, não é mesmo, Billy? Tem toda uma equipe por trás. A começar por ele, Billy, toda responsável aí pela técnica, Dalila, nossa produtora, que está ali ó, só observando. E temos Gisela, nossa intérprete de Libras, tornando a aula mais acessível. Olha aí o nome dela na tela, muito bem. E estou aqui também ó, com Cleiton, que acabou de chegar para brilhantar, não é isso? Ainda mais essa equipe maravilhosa. Então, a aula para acontecer tem toda essa equipe por trás, dedicada, empenhada para trazer a informação. E junto comigo aqui, minha parceira, colega de trabalho, não estou sozinha, como vocês sabem, sempre tem uma professora, um professor junto comigo para acompanhar você, para acompanhar o chat, para falar com você. E hoje eu estou aqui com a professora Cláudia, como vocês bem sabem, não é? Professora de Ciências. Bom dia, tudo bem, Cláudia? Bom dia, professora, tudo bem? Olá, pessoal, como vocês estão? Então, fiquem atentos à nossa aula, que é uma continuação de texto, não é? Então, vocês fiquem atentos que estamos trabalhando a semana toda essa questão, não é, professora? Isso. Então, anotem, peguem caderno, lápis, fiquem anotando, tirando as dúvidas e pegando aquelas dicas que a professora Carla sempre dá na aula de vocês, tá certo? Então, eu conto com vocês. Exatamente. E a gente vem falando de texto e compreender o que é texto vai te ajudar não só em língua portuguesa, mas em ciências, não é? Em qualquer disciplina, inclusive em matemática, porque o pessoal acha que matemática e português são opostos, né? São tudo bem, exatas, né? Das letras, né? Ciências humanas, enfim. Mas são complementares. Para você entender o enunciado matemático, você precisa compreender o texto, certo? Então, a gente precisa da língua portuguesa, compreender o que é texto em todas as disciplinas, em todas as áreas da nossa vida. Antes da gente ir para o nosso conteúdo de fato, quero lembrar, só fazer aquele lembrete, aquele, né, bem básico, que a nossa aula fica no YouTube. Então, se você for lá no YouTube, colocar Educa Recife, vai aparecer uma playlist, né? Ah, professora, músicas? Não, gente, então essas aulas estão lá. Vocês vão ver todos os dias, todas as nossas aulas lá. Se vocês quiserem, inclusive, assistir uma aula do 7º ano para relembrar um conteúdo, porque a gente vai, desde o 6º ano até o ensino médio, a gente vai complementando, vai relembrando, vai vendo de novo, estudando de novo. Por quê? Porque o conteúdo ele nunca se esgota. Ele sempre vai ficando mais complexo, vai trazendo mais informações. Então, se vocês quiserem, inclusive no YouTube, assistir uma aula do 6º, do 7º, para relembrar o início daquele conteúdo, é possível. Está lá no YouTube, tudo bem? E também a gente tem o nosso aplicativo, não é? Então, a gente tem o aplicativo do Educa Recife. E caso você não tenha, Billy, como é que faz? Aí, ó, QR Code na tela, providência. É só apontar a câmera para esses aí, esses QR Codes que apareceram e você vai baixar o aplicativo. Qual é o benefício? Essa conversa, né? Online, ao vivo, na hora, que você pode ter comigo e com a professora Cláudia nesse momento. Então, qualquer dúvida não vai passar despercebido, qualquer comentário a gente vai ficar ligadinho aqui, vai ler o comentário e você vai participar. E quando a gente participa da aula, a aula fica mais interessante,
Não é verdade? Porque quando a gente senta na cadeira para escutar o professor falando, só o professor fala, fica cansativo. Do mesmo jeito, somos nós. Estou aqui falando para vocês, conversando com vocês. Então, se vocês interagem comigo, as coisas ficam bem mais interessantes. Tudo bem? E caso não tenha dúvida, não tenha nada, eu vou seguindo com o conteúdo. Mas qualquer coisa, grita daí que eu escuto. Tá certo? Então, bora lá. Coesão e coerência são dois mecanismos fundamentais para a produção e leitura de texto. Isso aí é fato, certo? Isso é fato. A gente já viu isso na aula passada. Já entendemos que para produzir e para ler os textos, a gente precisa desses dois mecanismos, coerência e coesão. São dois mecanismos independentes. A gente acha que um é a mesma coisa que o outro. E sem um, a gente não tem o outro. Exemplo, sem coerência, a gente não tem coesão. Sem coesão, a gente não tem coerência. Errado, tá? Questões de prova tem muito isso, essa pegadinha, essa caixinha de banana, como processos aí, mecanismos dependentes um do outro. E não é. Eles são processos diferentes e independentes. Agora, o que acontece? Acontece que quando a gente tem um vocabulário bem estruturado, já que a gente consegue abusar da gramática, usufruir tudo que ela tem a nos dar, quando a gente pega todos os conectivos, utiliza os conectivos de uma forma muito bem precisa, é muito difícil a gente falhar na coerência. Por quê? Porque um vai ajudar o outro. Eu falei na aula passada que, imagine aí, você e seu melhor amigo, vocês são independentes, são seres independentes, né? Ninguém nasceu grudado com ninguém. Minha mãe sempre disse isso. Você não nasceu grudada. Mas eles se ajudam. Então, coesão e coerência são processos independentes, mas que um auxilia o outro. Tudo bem? A gente escuta muito, né, professora Cláudia? Assim, essa atitude não está coerente com o seu pensamento. Então, ser coerente na sociedade é muito importante, não é mesmo? Muito importante, professora. É muito importante, né? Principalmente nas nossas ações também, né? Nós temos que ser coerentes com o que estamos fazendo, o que estamos escrevendo. Então, é uma palavrinha que nos acompanha em diversos aspectos. Pois é. Então, foca aí na tela. Foca aí na tela. Vejam aí os elementos aí da coesão. A gente tem os elementos da coesão, aí mostrando, né, preposição, conjunção. A gente tem também advérbios, locuções adverbiais. Eu estou mostrando aí alguns sinais de pontuação, né? Então, temos aí alguns elementos como estão aí na tela. A gente pode perceber que são variados. Percebam que eu coloquei reticências no finalzinho. Isso quer dizer que não se esgota aí, tá? Os elementos que a gente pode usar para formar uma coesão no texto, para formar uma coesão textual, é algo muito além do que a gente pode ver. Então, a gramática tem muita coisa para a gente usar. A gente tem, inclusive, sinais de pontuação. Muita gente acha que os sinais de pontuação não auxiliam, por exemplo, na coesão. A coesão, gente, é a ligação entre as partes. Então, por que os sinais, então, de pontuação não são importantes? São importantes, sim. A gente tem aí, ó, o ponto final, que vai dizer que aquele enunciado acabou, que aquele enunciado foi posto o fim daquele enunciado, e isso vai auxiliar na ligação das partes. Então, quer dizer que no ponto final, o outro enunciado, a outra frase, precisa ter uma ligação, precisa iniciar uma nova ideia. Então, tudo isso vai auxiliar na coesão. Eu estava aqui com a professora Carolina na aula passada e a gente chegou à conclusão, tá? Que coesão é a estrutura, é o que a gente pegar para a gente ter um prédio, uma estrutura. Então, coesão. E a coerência, professora? A coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer uma ligação lógica, não é mesmo? Entre ideias, para que essas ideias juntas produzam sentido. E produzam sentido como, Cleiton? Por quê? Porque
sentido. E quando o texto fica sem sentido, a gente não pode considerar. Se não estabelecer uma comunicação, não é texto, não é mesmo? E a comunicação pode ser estabelecida, inclusive, por imagens, por gestos, não é? Então, a gente tem aí a coerência. A coerência é responsável pela ligação lógica das ideias. Não posso dizer que eu vou desligar o ar-condicionado porque estou com calor. Não é verdade? Existem duas ideias opostas que são incoerentes. Por quê? Se eu vou desligar o ar-condicionado, é porque eu estou com o quê, professora Cláudia? Com frio. Aí eu digo, vou desligar o ar-condicionado porque eu estou com calor? Não. Aí, gente, tem um erro de quê? De coesão, de estrutura ou de coerência? Coerência, né? São ideias opostas, ideias que não têm coerência uma com a outra. Mas a coesão está perfeita. Eu vou desligar o ar-condicionado porque estou com calor. Percebam que a coesão está perfeita, mas pecamos aonde? Na coerência. Então, prestem bem atenção. Se vocês começam um texto de vocês aí, dizendo que o bullying é uma atitude errada, que o bullying é algo que precisa ser combatido na sociedade, e no fim do texto, lá no último parágrafo, na última linha, você diz que bullying é legal. Então, assim, houve uma incoerência muito grande. Ah, para vocês, isso é importante mesmo? Muito importante. Por quê? Quando a gente vai fazer a redação do Enem, já que a gente fala tanto do Enem, né, Cláudia? A gente fala tanto, a gente se prepara tanto, porque ele vai abrir portas para a gente, né? Então, na redação do Enem, a gente tem os avaliadores que vão pegar a tua redação, vão ler a tua redação e tem um critério lá, que é se você foi coerente ou não. Porque se você não foi coerente, a sua redação pode ir a 0. Então, mas professora, eu acertei toda a coesão, eu acertei o tema, eu acertei tudo e é 0. Por quê? Porque foi incoerente. Se a gente é incoerente, é que aquele texto ali não fez sentido para a gente. Não é verdade? Então, a coerência é muito importante em tudo que você faz. E no texto, então, são fundamentais. E a coesão vai te ajudar nisso, tudo bem? A coesão, ela é um mecanismo, não é, de ligar partes, palavras, frases, parágrafos, trechos. E quem é que liga isso? Lembra do quebra-cabeça? Cada pecinha é uma palavra. E a gente precisa fazer essas ligações para formar um texto. Quem são essas palavras? A gente chama essas palavras de conectivos, né? Os conectivos, por exemplo, a gente tem aqui, ó, preposição, conjunção, advérbio. Quem são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre. São várias. E cada uma dessa preposição, dependendo do contexto, vai te dar um sentido diferente. Por isso que a coesão ajuda aí na coerência. Porque um erro de coesão realmente, às vezes, prejudica a coerência, certo? E eu vou mostrar por quê. Eu vou começar aqui com os conectivos, né? Então, conectivos são palavras ou expressões que têm como função interligar partes dos textos, palavras, frases, enunciados, certo? E um dos conectivos muito utilizados hoje, e é o que mais cai em prova, é a conjunção. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de conjunção. A gente tem dois grandes tipos. E a gente, desses dois grupos, tem vários subtítulos, tem várias subdivisões. E hoje eu vou trazer aqui para vocês as conjunções coordenadas. Depois a gente vai ver conjunções subordinativas, ou seja, tem várias possibilidades. Tudo bem? Hoje a gente vai ver um grupo. Que aí a conjunção, ela é um termo que junta duas frases ou duas palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Então, não é uma palavrinha. Ai, professora, uma palavrinha curtinha, como mais, e, né? A gente tem aí um monossílabo, ou seja, é uma palavra que só tem uma sílaba, mas essa palavra aí vai fazer toda a diferença no enunciado. Não é isso? Então, bora lá. Eu trouxe aqui um poema, né, que a gente fez, eu e a professora Janaína. Quero até agradecer,
porque a gente fez em outro momento e eu trouxe aqui para vocês do 8º ano, para vocês perceberem enquanto a conjunção vai mudar o sentido do nosso texto. Então, é um poema que a gente colocou o título como Partes. É uma releitura, né, de outro poema de Ferreira Goulart, Metade de Mim é Amor, Metade de Mim. Então, depois vocês, caso vocês queiram, pesquisa na internet que vocês vão ver aí o poema que deu inspiração para a gente. Mas esse é nosso, é da nossa autoria. E a gente fez assim, ó, preste atenção aí. Uma parte de mim é alegria e a outra é turbilhão. Uma parte de mim é fome e outra parte é vontade. Uma parte de mim é preto e a outra parte é colorida. Uma parte de mim é calor e a outra parte é sol. Uma parte de mim é viagens e outra parte é admiração. Uma parte de mim é construção e a outra parte também. Uma parte de mim é Carla e a outra parte é Janaína. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de união e parceria, será a vida? Então, a gente tem aí um poema que faz a gente pensar no que é a vida, de pensar nas nossas diversas fases, né? Porque ao mesmo tempo a gente quer, ao mesmo tempo a gente não quer. Às vezes a gente está com fome, às vezes a gente está com calor, a gente está com frio. Então, são várias fases da gente mesmo. Então, é esse poema que a gente construiu para falar dos conectivos. Qual foi o conectivo aí que se repetiu, se repetiu, se repetiu? Preste atenção aí. Uma parte de mim é construção e a outra parte também. Uma parte de mim é Carla e a outra parte também. Então, uma parte de mim é Carla, é uma frase. Outra parte é Janaína, é outra frase. Quem é que vai juntar essas duas frases, esse conectivo aí? É a conjunção I. E essa conjunção I é fundamental para a gente entender a relação estabelecida entre as frases. Exemplo, quando eu digo assim, uma parte de mim é alegria e a outra turbilhão, uma parte de mim é fome e a outra parte é vontade, eu estou trazendo aí uma relação de quê? Eu estou trazendo aí uma relação de adição. E qual é a conjunção que eu estou mostrando para vocês? É o I. Olha aí, o I está bem apontado aí na nossa tela. Ele é responsável por ligar as duas partes e estabelecer um sentido para ela. Então, quando eu digo que a gente tem uma conjunção, vão variar de acordo com o sentido estabelecido. Então, qual é o sentido estabelecido por essa conjunção? Seria de coisas opostas ou seria de coisas aditivas, né? Uma coisa somada à outra. É com certeza um sentido de adição. Uma coisa mais outra. Uma parte de mim é alegria e a outra é turbilhão. É uma coisa mais outra. Mas percebam, na minha fala, qual foi a conjunção que eu utilizei para mostrar um sentido de oposição? Esse mais, né? O mais sem i indica porém. Então, se eu colocasse uma parte de minha alegria, porém, a outra é turbilhão, eu mudei apenas uma palavra e mudei completamente o sentido desse texto. Como é que cai em prova? No trecho, uma parte de mim é alegria e a outra é turbilhão, a conjunção está evidenciando uma relação de, aí tem lá nas alternativas, adição, oposição, conclusão. Aí você tem que entender que aquilo ali está estabelecendo, aquele conectivo está estabelecendo uma relação de adição. Professora, toda vez que eu ver um e, né, na frase, é uma relação de adição? Não. Por quê? Porque quando a gente vê a mesma conjunção em diferentes contextos, essa conjunção pode assumir outro papel. Não, estava doente e não foi à aula. Não é uma coisa e outra, é causa e consequência, né? Por isso não foi à aula. Estava doente, por isso não foi à aula. Então, esse i, no lugar de estabelecer um sentido de adição, estabeleceu um sentido de causa, de consequência. Percebam, não é verdade? Então,
Conjunções aditivas. Exemplos: e, nem, mais com i, tá? Por favor. Então, sempre lembra que mais com i dá a ideia de adição e mais sem i dá a ideia aí de oposição. Porém, e se trocássemos, por exemplo, ó, uma parte de mim é preto, outra parte é colorida, ou a outra parte é colorida. Percebam que foi exclusão, né? Ou uma coisa ou outra. Estabelecem um sentido de escolha. Ou você estuda, ou você estuda. Tô brincando. Ou você faz isso, ou você faz outra coisa. Você precisa escolher, né? Você quer pão ou bolacha? A gente precisa escolher. Então, essa conjunção ou dá a ideia de alternância, de alternativas. Tudo bem? E se eu colocasse porém? Uma parte de mim é Carla, porém a outra é Janaína. São ideias do quê? Opostas, conjunções que a gente chama de adversativas. Que termos que indicam, não é? As conjunções adversativas indicam a ideia de oposição, de contraste, coisas contrárias. Janaína e Carla são coisas diferentes, né? Porém, indica algo contrário. Outros exemplos de conjunção adversativa, a gente fala muito, na fala mesmo a gente fala. Porém, entretanto, todavia, a gente tem essa mania de falar várias conjunções adversativas para reforçar que a gente não concorda, certo? Então, mas, contudo, porém, todavia, são exemplos de conjunções adversativas. Professora, tem mais? Tem assim, ó. Então, a gente vai estudando. Não se preocupa, porque isso não é decoreba. A gente não vai decorar. O mais importante é perceber qual é o conectivo que está sendo utilizado ali, e você sabe perceber isso, porque você sabe identificar uma frase, depois outra, e perceber qual é a palavrinha que está sendo utilizada para juntar. É importante você perceber que isso faz parte da coesão, tá? Mas que, ao mesmo tempo, estabelece sentido. E se estabelece sentido, estabelece coerência, tá? Então, percebam qual é a relação de sentido que essa conjunção está estabelecendo. Se eu colocasse o portanto, uma parte de mim é preto, portanto, a outra parte é colorida. Já não é mais de oposição, não é mesmo? A gente tem aí uma conclusão, indica uma conclusão de pensamento. Conjunções conclusivas. Logo, né, penso, logo existo. Você já escutou falar isso, professora Cláudia? Já. Né? Tem uma filosofia de vida para a gente. Penso, logo existo. Esse logo aí é uma conjunção e está trazendo aí para a gente uma ideia de conclusão, tá? Ah, professora, e se eu penso e existo? Mudou a conjunção, mudou o sentido. Então, tudo isso vocês vão percebendo com a prática de leitura, prática de escrita, tá certo? Então, outros exemplos de conjunções conclusivas. A gente tem aí logo, por isso, portanto, por conseguinte, assim. São exemplos de conjunções que vão indicar uma conclusão. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção. Ela pode assumir outro valor, tá? É o que a gente chama de valor semântico. O que é danado é isso? Eu estou dizendo porque vocês podem encontrar esses termos aí, ó, valores semânticos. É o valor, o sentido que ela está assumindo aí. Qual é o valor semântico da conjunção portanto? O valor semântico da conjunção portanto é de conclusão. Por quê? Qual é o sentido que está estabelecendo? Toda vez que você, na sua vida, escutar a palavra semântica, você vai lembrar de sentido, tudo bem? É fácil, ó, SS, semântica, sentido, então é só lembrar disso. Toda vez que for semântica, a gente está falando de sentido. Qual é a relação estabelecida pela conjunção porque? Uma parte de mim é viagens, porque a outra metade é admiração. E aí a gente tem vários tipos de porquê. Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê... E a gente se confunde todo. Mas esse porquê aqui, junto, sem acento, equivale a pois. Certo? Então, esse porquê junto, sem acento,
é uma conjunção. E qual é a conjunção? Qual é a relação que esse porquê está estabelecendo? É uma conjunção explicativa, tá? Então, toda vez que a gente tiver em dúvida qual porquê eu vou usar, se é o porquê junto, se é o porquê com acento separado, a gente lembra, substitui, né? Faz a troca para ver se mantém o sentido, se mantém a coerência. Se eu digo assim, ó, uma parte de minha viagens, pois a outra metade é admiração. A gente continua entendendo a frase, a coerência foi mantida nesse sentido. Então, quer dizer que esse porquê aí é junto e sem acento, porque é uma conjunção explicativa. Igualmente, assim, porquanto, tem várias. E qual é a dica de hoje? Qual é a tarefa de hoje? De fato, a tarefa de hoje é pesquisar, estudar. Pesquisa. Aí, exemplos de conjunções explicativas, exemplos de conjunções conclusivas. Vocês vão ver uma lista enorme. E qual é a missão de vocês? A cada exemplo, tenta formular uma frase. Vocês, inclusive, podem pegar esse mesmo poema e reescrever do seu jeito. Quem é João? Você aí, nosso estudante, imagine seu nome aí, Pedro. Ah, vou fazer um poema para mim. Metade de mim é alegria, metade de mim é estudo. Então, façam esse poema, essa poesia, e vão brincando aí com as conjunções, porque vocês vão ver que vão estabelecer diferentes sentidos. Importante isso, não é, professora Cláudia? Importante, professora. Eu estou aqui analisando a beleza dessa aula, né? Essa riqueza de conhecimento na escrita de um texto, como a língua portuguesa, ela exige, né, a nossa leitura, o nosso tempo também de pesquisar, de buscar mais, para que possamos escrever melhor. Nos comunicar, Nos comunicar. A leitura é muito importante, que nos traz muitas coisas, né? Vários textos, várias formas. Então, é importante que vocês pesquisem e sigam as dicas da professora Carla, que são maravilhosas. Ah, muito obrigada. E vai ajudar em todas as disciplinas. Lembrem sempre disso, vai ajudar em tudo. Quando você for trabalhar, tá? E não esqueçam da gente, né? É verdade, é verdade. Quando aí forem médicos, engenheiros, lembrem sempre das professoras que passaram por esse caminho. Vocês vão ver que quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais segurança você tem no que faz. Então, se você vai ser um engenheiro, você tem que ser seguro no que faz. Se você vai ser médico, você tem que ser seguro. Então, leiam, escrevam sempre. Professora Cláudia, muito obrigada. Obrigada, professora Carla, também. Espero vê-la mais vezes por aqui, tá? E a você, muito obrigada também. Espero você na próxima aula. Um cheiro no coração. Tchau, tchau. Querendo tossir, por isso que eu desliguei aqui.